pessoal, eu vim falar sobre alguns assuntos que estão realmente criando polêmica. E o engraçado é que tem gente que não entende nem a evolução jurídica, nem a evolução social do porquê que isso foi feito. Primeiro, a questão que foi levantada por um garoto da extinção do salário mínimo e das leis trabalhistas, que o governo não deve se meter nas relações trabalhistas. Primeiro ponto. O Brasil já passou por isso. Antes da criação do CLT, as pessoas não tinham uma jornada de trabalho definida e não tinham uma forma de pagamento definida. Então, o que acontecia? As pessoas trabalhavam muito para sustentar as suas famílias e para se sustentarem, quase não tinham tempo para descanso e não tinham nenhum direito. Ou seja, os empregadores obtinham lucro, pagavam o que eles acreditavam ser o melhor para aqueles trabalhadores e exigiam muito. Em alguns casos, principalmente na área rural, muitos trabalhadores eram pagos na forma in natura. O que é isso? O empregador ele dá comida, que a pessoa produz, mas nunca paga o dinheiro. E muitas pessoas viviam na miséria, porque elas teriam que praticamente morar nessas fazendas, nesses latifúndios, e sempre estariam devendo para os seus empregadores, por causa do aluguel do local que eles moram, e eles trabalhavam para pagar esse aluguel, e o excedente, que era o salário, era pago in natura, não em dinheiro. Então, as pessoas não podiam ter uma evolução com a percepção de valores monetários. Vendo isso, o Getúlio Vargas solicitou a alguns juristas, incluindo o ex-ministro e o grande doutrinador Arnaldo Sequindi, a criação disso aqui. Consolidação das leis de trabalho, onde foi instituído os mínimos direitos para esses trabalhadores, como eles seriam pagos. Foi instituído a FGTS, que é o Fundo de Garantia, que pelo tempo que ele vai trabalhando, o empregador ele vai pagando tipo uma poupança que vai ser liberada quando ele for mandado embora, garantiu férias, garantiu um piso salarial, garantiu direitos básicos aos trabalhadores para evitar aquela situação desumana. O que acontece hoje no Brasil é o seguinte: há uma gritante necessidade de reforma tributária. Para o quê? Para o Estado diminuir a carga de impostos que eles jogam em cima das empresas hoje, para poder o quê? Melhorar a vida da sociedade. Porque a maior parte do que se paga a um trabalhador, o trabalhador ele ganha R$800, ele vai custar no mínimo 1.600, mais ou menos, para esse empregador. Por quê? Além de ter que pagar os 800 desse empregado, ele tem que recolher os impostos sobre esse empregado. E o empregado também, ele tem uma cota parte que é recolhida do salário dele para o governo. Então, o problema todo é uma gritante reforma tributária, não extinção de direitos. Porque se você tirar os direitos garantidos para os trabalhadores que a CLT oferece, vai virar uma verdadeira guerra. Por quê? Porque mesmo existindo a CLT, há muitas empresas que não cumprem a lei. Isso ninguém fala. Tem muito empresário sem vergonha que não recolhe nada, que ele não
registra, ele não cumpre a lei. E se não houver a proteção do Estado para esse trabalhador, a parte mais fraca, que é o empregado vai ser esmagada pelo empregador. Essa é a lei natural da vida. O maior vai devorar o menor. E não adianta ninguém dizer que não é assim, porque é assim. Se você puder ver uma coisa que vai melhorar o seu lado, você não vai pensar duas vezes em fazer. A grande maioria das pessoas não pensa. Se não há um freio jurídico para isso, vira uma guerra. Então, antes de falar besteira, garoto, dá uma lidinha nisso, procura ver a evolução das leis trabalhistas e o porquê que elas existem. Existem estados que aplicam o liberalismo e eles estão quebrando. Porque a guerra é muito grande para a competitividade entre as empresas é muito grande. E outra, um empresário jamais vai seguir a sua linha de pensamento. Se eu puder pagar menos e pegar uma pessoa mais qualificada, eu pagarei muito menos e pegarei um mais qualificado, porque na evolução social e na evolução tecnológica que nós vivemos, se você não se amolda às mudanças que vêm e pega pessoas qualificadas, você está quase morto. Porque vem outra empresa, renova renova a sua tecnologia e a sua forma de trabalhar e ela vai começar a engolir os que não se amoldaram, ok? Segundo ponto, outra questão que eu vejo crescente. As pessoas não estão se aprofundando em nada. Elas não procuram estudar, elas não querem se qualificar, elas não procuram bases concretas para criar as suas filosofias e suas argumentações, estão disseminando grandes bobagens dentro do contexto midiático na internet. E o que acontece? As pessoas não estão parando para pensar no seguinte: o poder que elas têm na mão, que é passar informação, e passando informação errada. O que acontece? Você que passa informação errada, sem base nenhuma, e sai dizendo que o mundo está acabando, acabem com os direitos, acabem com o Estado, e que isso, que aquilo, mas não procura base, você está contribuindo para a alienação da nação. Porque tem muita gente que vai ouvir a sua informação e vai tomar como verdade absoluta. Porque nós estamos vivendo na era da massificação do pensamento. E muita gente está passando informação errada propositalmente para alienar os outros. Pense bem no que você anda fazendo. Era só isso que eu queria dizer.